Fala galera, vamos iniciar o estudo da acústica, que é uma das áreas da ondulatória que se encarrega de estudar o som. Grava que o som é uma onda mecânica e longitudinal. Se o som é uma onda, ele não arrasta matéria, mas se é uma onda mecânica, ela necessita de um meio material para se propagar. Então o som se propaga por meio de compressões e rarefações. Compressão do ar, rarefação, compressão, rarefação. É assim que o som se propaga. A velocidade do som é mais acentuada nos sólidos do que nos líquidos, do que nos gases. Aqui nós temos um GIF, nós temos uma fonte sonora, o som viaja no ar, na água e no granito. Veja que no sólido a velocidade é muito maior do que no líquido e muito maior do que no gás. Assim analisamos a velocidade do som. Mas cuidado, que em um determinado meio a velocidade depende também da temperatura. Observe essa tabela aqui, ó. Nós temos a velocidade do som em alguns materiais. E se você observar aqui, nós temos a temperatura, porque a temperatura vai influenciar na velocidade do som. De uma maneira geral, a velocidade do som é igual a raiz quadrada de K vezes T, onde T é a temperatura em Kelvin e esse K é uma constante que depende do meio. O som audível está na faixa de 20 Hz até 20.000 Hz. Vou destacar que a faixa audível, a faixa que nós conseguimos ouvir, compreende um som de 20 Hz até 20.000 Hz ou 20 kHz. Abaixo de 20 Hz nós temos o infrassom. Acima de 20.000 nós temos o ultrassom. Analisando agora as qualidades fisiológicas do som. A primeira qualidade é a altura. A altura não está associada ao volume. A altura está associada à frequência do som. Quanto mais alto for o som, ou seja, quanto mais repetições apresentar o som, mais agudo ele é. Quanto mais baixo for o som, quanto menos repetições, quanto menor for a frequência, mais grave o som é. Repetindo, a altura está associada com a frequência. Um som agudo é um som alto, de alta frequência. Um som grave é um som de baixa frequência. A segunda qualidade fisiológica do som é a intensidade. E essa sim está associada ao volume. O volume ele pode ser fraco ou ele pode ser forte. Então, se de repente o som ele te incomoda, você não pode dizer que é um som alto, você tem que dizer que é um som intenso, de volume forte. Ou se de repente uma pessoa cochicha e você quase não ouve, você não pode dizer que é um som baixo, porque baixo tem a ver com a frequência. Se você não está ouvindo o sussurro, é porque é um som fraco, tem a ver com a intensidade. E a intensidade sonora, representado pela letra I, é a razão entre a potência e a área. Vamos representar aqui, ó. Nós temos uma fonte sonora, essa fonte emite sons em formato esférico, mas geralmente a gente representa só isso aqui, ó, que é o que nos interessa. Então o som, ele vai cobrindo uma determinada área. E a intensidade é a razão entre a potência e a área. A potência, ela vem aqui, ó, da fonte sonora. A menor intensidade para que nós possamos ouvir é chamado de limiar da audição ou limiar da audibilidade. E essa intensidade é de 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Tá vendo? Potência dada em watt e área dada em metro quadrado. Esta é a unidade de intensidade sonora. E a intensidade que já causa desconforto é chamado de limiar da dor e é 1 watt por metro quadrado.
Às vezes, o som ele é intenso, mas uma pessoa encara que ele não é intenso, outros encaram que ele é intenso. Então, para padronizar, criou-se a grandeza nível sonoro. O nível sonoro é a grandeza que relaciona a intensidade do som em um local com a intensidade mínima para que se possa ouvir. Vou repetir. De repente tem uma fonte sonora funcionando e essa fonte está me incomodando, mas ela não está incomodando você. E agora, é intenso ou não é intenso? Para não ter discussões, nós calculamos o nível sonoro. O nível sonoro vai comparar a intensidade dessa fonte com a intensidade mínima para que o som possa ser ouvido. Aqui, ó, o I0, o chamado limiar da audição. Quanto vale o limiar da audição? 1 vezes 10 a menos 12. Aí, essa comparação sendo estabelecida, nós temos o nível sonoro. Então, o nível é igual a 10 vezes log de I, que é a intensidade em um certo local, dividido pela intensidade zero, que é 1 vezes 10 a menos 12 watt por metro quadrado. A unidade de nível sonoro é o Bel, mas como aqui ó, vai dividir por 10, é o decibel. Observe essa comparação. 0 decibel é o limiar da audição. 40 decibéis é o ruído emitido pela conversa entre duas pessoas. 100 decibéis é o ruído emitido por uma furadeira elétrica. 140 decibéis é o som emitido por um avião decolando. Assim analisamos o nível sonoro. A terceira e última qualidade fisiológica do som é o timbre. O timbre está associado ao formato da onda. De repente você tem sons de frequências iguais, de amplitudes iguais, mas você percebe que são emitidos por fontes diferentes. Isso se deve ao timbre. Aqui, ó, o timbre associado à forma. Então nós temos aqui ó, a forma de uma música executada por uma flauta, por um violino, ou a pessoa cantando aqui ó, pela voz, ou por um clarinete, ou um diapasão. Cada som tem a sua forma, o seu formato, e isso está associado ao timbre. Sabe que o timbre é algo muito particular. Eu tenho o meu timbre de voz, mas o pessoal da biologia diz, dizendo mesmo que o timbre seja muito particular, ele tem a ver com um fator genético. Porque irmãos, ou de repente o pai, o filho, a mãe, a filha, acabam tendo vozes com timbres muito parecidos. Então tem a ver sim com fatores genéticos. Analisando agora a reflexão do som. A reflexão do som pode ser chamada de eco, de reverberação ou de reforço. Para entender isso, observe essa situação. Tem uma sala e tem uma menina ali ouvindo o som emitido por uma fonte sonora. E esse som vem até a moça de duas formas. Ele vem direto, som direto, e o som direto gasta um tempo que eu vou chamar de TD, tempo direto. Mas o som ele também bate lá no teto e é refletido até ela. Então ele gasta um tempo que eu vou chamar de TR. Se você fizer a diferença entre o som, o tempo do som refletido e o tempo do som direto, você vai ter o T. Se esse T for maior ou igual a 0,1 segundo, nós chamamos essa reflexão de eco. Se esse T for menor do que 0,1 segundo, nós chamamos essa reflexão de reverberação. E se esse T for aproximadamente zero, nós chamamos essa reflexão de reforço. É muito cobrado nos vestibulares, então já vamos destacar. Para a ocorrência de eco, a distância mínima é de 17 metros. Se for menor do que 17 metros, não vai ser eco, vai ser reverberação ou reforço. Continuando com as aplicações da acústica, agora pensando nas cordas vibrantes. Teve um camarada chamado de Taylor que disse que a onda se propagando em uma corda, ela vai ter uma velocidade que depende da tração, de como essa corda está esticada
e depende também da densidade linear da corda. Então esse T aqui, ó, é o T de tração e esse Mi é de densidade linear. Vamos registrar aqui, ó, que a densidade linear é a massa dividido pelo comprimento da corda. Então, se você tem uma corda grossa, a densidade linear é elevada. Se você tem uma corda fina, a densidade linear já é um pouquinho menor. E a velocidade é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear. A velocidade é diretamente proporcional à raiz quadrada da força que estica a corda, da tração. Nós temos uma situação chamada de ondas estacionárias, que são ondas que estão vibrando, mas elas vibram sempre no mesmo local, elas não se propagam. As ondas estacionárias são formadas devido ao fenômeno da interferência e da reflexão. Aqui nós temos o perfil de uma onda estacionária. As ondas estacionárias elas formam nós, que é resultado de interferências destrutivas. Então, nesse caso, nós temos 1, 2, 3 nós. E as ondas estacionárias apresentam também aqui, ó, os ventres. Então, aqui nós temos 2 ventres. Pode gravar que o número de nós é sempre uma unidade a mais do que o número de ventres. Então, se eu tenho 3 nós, eu tenho 2 ventres. Se eu tiver 100 ventres, eu vou ter 101 nós. Esse perfil mostra que a onda ela está indo, bate, volta, elas se encontram, reflexão. Desculpa, interferência. Então a onda vai, bate e volta. Reflexão. A onda que está indo encontra a que está voltando. E aí elas interferem. A interferência construtiva gera os ventres e a destrutiva gera os nós. Para aplicar as ondas estacionárias, nós temos as cordas vibrantes e os tubos. Começando com as cordas vibrantes. Aqui, ó, quando nós formamos um único ventre, nós temos o chamado primeiro harmônico. 2 ventres, segundo harmônico. 3 ventres, terceiro harmônico. Essas cordas apresentam um comprimento L. A relação entre o comprimento L e o comprimento de onda da corda é dada por essa expressão aqui, ó. O comprimento de onda de um N harmônico, que pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, qualquer harmônico. Então, o comprimento de onda de um N harmônico é igual a 2 vezes o comprimento da corda dividido por esse harmônico. E a frequência de um N harmônico vai ser o número desse harmônico vezes a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Cordas vibrantes para aplicar as ondas estacionárias. Agora pensando nos tubos. Os tubos eles podem ser abertos ou eles podem ser fechados. Os tubos são chamados de abertos quando eles são abertos em ambas as extremidades. Já o tubo é chamado de fechado quando ele é aberto em uma extremidade e fechado na outra. Os tubos abertos, eles são muito semelhantes, a parte matemática é muito semelhante à das cordas vibrantes. Então aqui nós temos o primeiro harmônico, veja, metade de um ventre dá um ventre inteiro. Nós temos o segundo harmônico, um ventre inteiro, mais metade, metade, 2 ventres, logo, segundo harmônico. Terceiro harmônico, um ventre, 2 ventres, mais 2 metades, 3 ventres, terceiro harmônico. A parte matemática dos tubos abertos, similar à parte matemática das cordas vibrantes. O comprimento de onda de um N harmônico é igual a 2 vezes o comprimento do tubo dividido por esse harmônico. A frequência de um N harmônico é N, que é o número do harmônico, vezes a velocidade, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo. E para encerrar, nós temos os tubos fechados. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui, ó, o primeiro harmônico ele tem só metade de um ventre. Nós não temos o segundo harmônico, aliás, não temos harmônicos pares.
O terceiro harmônico vai ser um ventre e meio. O quinto harmônico, 2 ventres e meio. Nos tubos fechados não temos harmônicos pares, porque aqui o harmônico par seria uma interferência destrutiva. Na saída do tubo nós teríamos uma interferência destrutiva. Quer ver? Ó? Se fosse o segundo harmônico, nós teríamos essa configuração. Então aqui na saída seria um nó, uma interferência destrutiva, e não conseguiríamos distinguir esse som. As equações para os tubos fechados são diferentes do que vimos para as cordas e para os tubos abertos. O comprimento de onda de um N harmônico é 4 vezes o comprimento do tubo dividido pelo número do harmônico. A frequência de um N harmônico é igual ao harmônico, o número do harmônico, vezes a velocidade, dividido por 4 vezes o comprimento do tubo. Essa parte final, que envolve as ondas estacionárias, tanto as cordas como os tubos, exigem a prática. Então, acompanhe aqui embaixo as questões resolvidas que envolvem esses detalhes. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o futuro!